Hoje nós temos uma live. Olá, boa noite. Hoje a gente vai ter uma live sobre bilinguismo com Petúlia Vargas. Vamos ver, acabei de chamar a Petúlia. Oi, Tá oi. entrando? Oi, oi. Tudo bom? Tudo bom aqui de Tudo Porto Alegre? um sotaque diferente daqui de São Paulo. Um sotaque diferente. E aí, como é que tá? Tudo jóia? Tudo bem, tudo ótimo. O pessoal está entrando. Boa noite, Dani. Tem umas amigas minhas entrando. O pessoal está entrando aí. Como é que tá aí no sul? Tá Aqui chovendo? tá friozinho. Trovoada? Não tá chovendo, mas tem acho que hoje é o último dia do verão, né? E já começa a cair um pouco a temperatura. Mas aqui é sempre uma surpresa, né? Calor, É, frio, tudo ao extremo. junto e misturado. Aqui caiu uma boa chuva. Falei assim, tomara que não caia a energia também. Vamos esperar mais um pouquinho, Petúlia, para Sim. ver o pessoal entrar. Tá? E a Giovana tá dormindo ou tá acordada Ela aí? tá ali assistindo o desenho dela. Agora tá no momento dela com o inglês. Falei pra ela, filha, a mãe vai falar um pouquinho de como é que tu aprendeu inglês, então te comporta. Hum, Te comporta. Te ótimo, comporta. legal. Ela, tá bom, tá bom. Vamos ver aí se vai entrar mais alguém. Vamos começar, o pessoal daqui a pouco vai chegando, Vamos, né? Já mesmo pra quem já tá assistindo, né? A gente olha entrar no lá, o pessoal assunto. tá entrando. O pessoal tá entrando. É que às vezes demora um pouquinho para o pessoal visualizar que a Sim. gente está ao vivo e o pessoal não perder muito o nosso bate-papo. Hoje é um bate-papo. Simone, Rosane. Aí, galerinha, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou deixar aberto para quem quiser fazer perguntas, comentários, tá bom? E eu vou me apresentar. Não sei se todo mundo me conhece. Sou Paula Ábido, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, clínica, psicomotricista, trabalho com crianças e adolescentes no atendimento clínico e, e faço aula de inglês com a minha querida Também, também. amiga e professora A gente, Petúlia. a gente se diverte um pouco conversando sobre A psicopedagogia gente em se inglês. diverte, Né? A gente Novono, fala amigo de também questões de novo, aprendizagem né? em inglês. Isso é. Tenho que. Petúlia me ajudou a me travar, Mas vamos lá que eu porque tô eu assim me super animada para contar para todo amo, porque eu. mundo como fazer É, essas crianças falarem inglês, como pois trabalhar o é, bilinguismo de uma maneira bem descontraída, né? Que não é sim. difícil. E a Petúlia, né, assim, eu vou querer que você se apresente também, né, que fale um pouquinho de você, porque o bilinguismo a gente fala muito, né, na criança, como que a criança, como que a gente estimula, né, o bilinguismo desde pequeno, mas às vezes acontecem algumas coisas na vida da gente que trava, né, e a gente Sim, precisa do bilinguismo, sim, né, na fase adulta, né? sim. Tá, então vamos Então, apresentar. Meu nome, eu sou a Petúlia, Petúlia, sou natural do Paraná, mas moro em Porto Alegre desde 2009. Sou professora de inglês desde 1997, trabalhei com todas as idades, né? E o bilinguismo entrou na minha vida quando eu me tornei mãe.
tá? Isso foi em dois... Foi, Giovana vai fazer 5 anos, meu Deus. Isso foi em 2016. Ah, e eu trabalho integralmente com inglês, então estou inserida dentro do contexto. Mas mesmo assim é um desafio. Né? Vamos lá, Paulinho. Pode continuar. E me diz uma coisa, você é a mãe da Giovana, de 5 anos, e aí, Uhum. assim, eu queria saber que você contasse um pouquinho, porque para algumas famílias o bilinguismo é um grande mistério, é difícil. Então, como que. Eu lembro que você uma vez contou uma história para mim que vocês estavam brincando com esconde, e aí ela. Você falou em inglês e ela fica uma coisa assim. Ela, assim, é que o bilinguismo primeiro começou, né, aqui em casa por incentivo do meu marido que não fala inglês. Muitos professores de inglês não querem ensinar, porque imagina, você já trabalha, né? Oi. Oi, travou um pouquinho a sua fala. Já vai trazer. Hoje está com muita chuva, de repente travou lá, ela caiu. Vou chamar ela de novo. Ela entra de novo. Então a Petúlia está falando como é que ela começou a estimular o bilinguismo com a filha dela, com a Giovana. Vamos ver se ela entra. Oi, e vamos lá de novo. Estou te chamando. Oi, voltando. Oi, voltando. Tá me enxergando? Não, Agora tá. sim. Tô vendo que preto. Tá tudo preto. Agora sim. Voltou. Sim. Né, e ele entrou aqui, o bilinguismo entrou aqui em casa através assim, o maior incentivador foi o Alex. Né? Ele disse assim, olha, começa a trabalhar com ela, o Alex é meu marido, começa a trabalhar com ela para que seja natural e ela não sofra. Essa foi a nossa principal motivação, né? E ela não sofra, né? E aí eu comecei a expor. Fui ler sobre, encontrei o perfil da Esther Hipólito, que é uma das precursoras no Brasil hoje sobre o bilinguismo infantil. Ela é mãe de 2 crianças, uma de 6 um bebê e um menino de 7. E, e aí eu comecei a pesquisar, a ler e vi. E realmente vai totalmente diferente de tudo aquilo que a gente acredita como professor. Né? Porque a criança ela não sabe ler, ela não sabe escrever, mas como é que ela vai aprender? Né? Como é que ela vai aprender? Através da exposição. Frequência, Uhum. continuidade e exposição. E deixar a natureza seguir o seu curso. Né? Aí é onde eu comecei a conversar com ela, né, em inglês. Na barriga eu já falava com ela em inglês. Né? E aí quando Já na nasceu ainda gestação, na já. gestação, já. Eu dava 40 horas aulas na época e ela ouvia tudo. E ela ouvia tudo. Aí ela já Ouvia tinha tudo. uma memória auditiva aí Silva. né, som do inglês, né? Porque você falava, dava Isso. aula, na gestação ela já Uhum. tinha essa Mas memória. só que assim, Construindo essa ela estava memória. construindo a memória, mas muitos filhos de professores de inglês não falam inglês. Tudo depende da continuidade do pós-barriga. A memória estava Sim, pronta, né? Mas o pós-barriga, como é que fica?
né? Como é que fica isso? E daí quando ela nasceu, né, duas coisas que eu construí com ela, que é conversar em inglês com ela o tempo todo. Eu escolhi uma das abordagens do bilinguismo, que é one parent, one language, um pai, uma língua. Um pai fala em É, português, o outro pai fala em inglês, né? E a exposição visual dela através dos desenhos, né? Aí onde ela começou a assistir desenhos musicais, né? As cantigas, onde tinha os nursery rhymes, né? E foi um período assim de silêncio de um ano, mais ou menos. Um ano. E daí ela balbuciava, tinha todas aquelas questões e eu estava ali esperando. Cadê a primeira palavra em inglês para sair? Só que aí, que quando vai ela tá. falar primeiro qual será a primeira palavra em inglês? Só que aí ela começou. Ela sempre dizia assim, ó, pica, pica, pica. E eu não sabia o que era pica. Pra mim era uma primeira filha, tudo, né? É, Aí um dia eu assisti dando aula, né? E ela do meu lado na cadeirinha e passando um desenho, dois ursinhos cantando e dizendo assim, ah, falando em inglês, eu vejo você e você não me vê. Peekaboo. Aí eu joguei no Google Peekaboo, aí apareceu. Achou. É a brincadeirinha do achou. Aí o detalhe, ela corria pela casa com meu marido, falava pica, 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 e eu não sabia. Ah, você é professora de inglês, não sabia? Não, não sabia, porque isso é coisa de criança. E é não de estava no meu criança. vocabulário. Aí a pessoa que teve que ir atrás de vocabulário infantil para ensinar para criança de dentro de casa. Entendeu? Eu tive que começar a me atualizar. Né? Porque ela tá vindo com inglês desde a barriga. Eu fui aprender inglês com 15. Então eu tenho um gap de 15 anos no meu vocabulário. Né? Um gap de 15 anos. É, E porque se aí, você observar, né, o vocabulário do desenho, ele é característico de uma linguagem infantil. Quando você está numa aula de inglês, você tem uma outra linguagem. aí eu vi que ela dali só deslanchou. Né? Ela com 1 ano e 2 meses, ela sabia o alfabeto inglês, assim, todo misturado, e não sabia em português. Ela falou efetivamente só em inglês até 2 anos, por escolha dela. Meu marido falava, ela respondia em inglês para ele. Né? Aí Tá? depois que ela começou a se interessar, ela se tornou ciente de que existiam duas línguas. Né? Que existiam Aham. duas línguas. E ela foi se percebendo e vinha perguntar pra gente. Aí eu explicava. Né? Aí depois de um ano ela saiu da parte da cantiga, foi para a parte de histórias. Né? Onde ela cresceu muito o vocabulário dela com a Peppa Pig. Não me matem, tá? Psicopedagogos. A Peppa Pig. Porque a Peppa Pig ela, aqui, ela tem um narrador, tá? Ela tem um narrador e esse narrador fala tudo que vai acontecer ali. Então o narrador possibilita, tá, da criança prever o assunto associado com a imagem. Aí dali, um dia eu dirigindo pela cidade com ela, eu peguei um atalho, ela virou para mim, Mami, this is a shortcut. Aí eu olhei assim, atalho. Da onde que ela entendeu que era atalho? Aí eu fui conversando com meu marido, assim, ela tem uma situação na Peppa Pig que a mamãe Peppa corta um caminho e fala que tá pegando um shortcut, um Olha, atalho. Então, assim, eu já me vi tendo que buscar palavras novas, aprender com ela. Ela me ensina muitas coisas, vocabulários que não são do meu dia a dia. Hoje mesmo ela me pegou pela mão assim, mas vem cá, vem ver a lua. Aquela lá é a New Moon, Full Moon. Aí eu fui pegar os tipos da lua, né? E tava lá todos os tipos de lua que ela aprendeu, entendeu? Daí depois ela saiu olha. da fase da Peppa, foi para Hum, desenhos tipo Number Blocks, onde aprendeu números. Giovanna sabe contar até 200 em inglês. Em português não sabe, mas em olha. inglês vai. Você veja que o fato da Giovana ser bilíngue, porque para ela o inglês ele tem um significado, porque o inglês é o vínculo que tem ela com você. Então ele tem um sentido, tem um motivo. Também é emocional essa aprendizagem.
Também é, mas eu acredito que famílias não tenham, os pais não tenham afluência, mas se eles trabalharem e mostrarem para a criança através de um diálogo contínuo, de uma explicação, a criança desperta o interesse. Ela vai muito pela cara feliz do pai e da mãe, né? Ela vai É, muito assim, se ela vê o pai e a mãe feliz, ela se empolga. é um modelo, a criança aprende por imitação. Então, é um conjunto. A importância, aquele vínculo tem um sentido a essa aprendizagem e, e é o modelo. Então, a mãe ou o pai fala inglês e tem uma rotina, é a exposição que você falou, que é importante, essa exposição diária. Não é só aquela uma horinha na segunda-feira, Não, só não, naquele dia. Não. ela tem que ter no mínimo uma exposição de 3 horas todos os dias ainda. Como essa exposição vai acontecer, não se sabe. Mas ela tem que ter uma exposição visual e oral. Né? E ela precisa de uma pessoa para interagir com ela, senão ela se torna o bilíngue passivo. Ele só entende que conversam com ele, né? Mas daí não entende, não tem condições, não se expressa. Entendeu? Uhum, Não se expressa. uhum. Então ela precisa de ter realmente assim, uma pessoa para interagir. E agora eu estou vivendo um momento crucial com a Giovana, que ela está cansada de interagir comigo. Ela quer interagir com outras crianças. Né? Ela quer interagir com outras crianças. Então, assim, ela foi para uma escola bilíngue. Tá. Bilíngue. Ela tem 1 hora de inglês todos os dias. A professora não fala uma palavra em português. E agora ela está vendo os colegas da idade dela aprendendo inglês. E ela participa na aula, mas ela se preocupa muito das crianças. E ela já, e ela já questionou, perguntou para você, por que que ela tem essa consciência, Sim, questionou, assim, por que que eu falo inglês e meu amiguinho não? ela perguntou para Nesse mim primeiro por que ela tinha que falar inglês. Né? Do amigo, não, ainda não perguntou. Ela perguntou para mim por não que ela tinha perguntou. que falar inglês. Ela disse assim: ó, filha, é a língua secreta da mamãe e da Gigi. Aí ela, tá bom. Aí ela vê o meu marido estudando, aí ela tenta falar com ele também. Aham, Entendeu? Ela tenta ensinar, ela tem muito perfil de ensinar. Porque vê a mãe ensinando, teoricamente vai querer ensinar sim, também. Né? E a é isso que ela repetição. está agora querendo fazer com os colegas, ensinar os colegas na aula. E agora ela tem a consciência de que é ser bilíngue. E ela já, quando eu expliquei para ela o que era ser bilíngue, ela falou assim: Uhum, ó, o papai é bilíngue, mamãe é bilíngue, mas a vovó e o vovô não são bilíngues, porque eles só falam português. aham, Então, ela já tem essa questão social, né, de certo. que também não adianta, ela, ela não quer chegar, digamos assim, chegar, se sobrepor em cima de outras crianças porque fala em inglês, ela tira o pé e acompanha a Uhum, pessoa no ritmo da pessoa justamente para porque o que importa é se comunicar, não se está falando certo, errado e por aí vai. certo. Entendeu? É importante que seja lúdico, prazeroso, porque na hora que você está conversando com ela no dia a dia, não há uma repreensão, né? Não tem Não, aquela rigidez do ensinar. É lúdico. bem lúdico. É o conversa nessa rotina. Você não tem tempo para fazer aquelas mil e umas atividades pedagógicas com ela. É porque trabalha em casa, tem 2 aulas online, e ela tem as Hum, coisinhas dela, e a gente também trabalha muito a questão da autonomia dela também, né? Dela ter, digamos assim, a sua independência. Então a gente hum. interage em casa em inglês. Né? Aí quando chega numa situação que ela quer me falar alguma coisa que ela não sabe, ela pega e me explica. E eu nunca ensinei isso para ela, acho que é o famoso instinto de sobrevivência. Ela fala Uhum. isso, mano, this in English. Aí eu digo para ela. E quando ela fala uma palavra que eu não entendo, eu peço para ela me explicar, ela me explica a palavra em inglês e por aí vai. Né? Se a E gente conversa em e ela português, de vez em quando consegue, tem. sim. E ela consegue, porque quando a gente pensa no bilinguismo, na criança pequena, ela consegue, assim, o pai não fala inglês como você, né? Ele está ainda no processo de aprendizagem. Ela fala, porque
com o papai não falo inglês? Ela questiona Não, isso? não. O pai quer falar Não. inglês com ela, ela fala pro pai, pai, fala em português comigo. Ela entende que a mãe é a representação do inglês, o pai é a representação do português. Pra ela é isso. Uhum. Agora ela começou a ceder um pouco, agora ela tá, assim, falando algumas coisas com ele, mas no início ela foi bem enrijecida. E um era a figura do inglês e o outro era a figura do português. Para ela é tranquilo esses dois modelos, né? Sim, Ela não entra em conflito, ela não. É natural para ela, os é dois natural. modelos. É Natural. natural. E quando a gente chega no lugar que eu tô conversando em inglês com ela, às vezes ela chega pra mim e fala, mãe, fala em português comigo. Ela se incomoda das pessoas ficarem olhando, porque ainda existe muito essa coisa no Brasil. Oh, que na Europa é normal, né? A criança na É. Europa já nasce praticamente falando duas línguas, né? Uhum. Aqui ainda não, ainda é uma coisa assim, um bicho de sete cabeças. Então, às vezes isso aí incomoda, eu falo em português com ela. Aí quando ela sai do ambiente assim, que ela se sente mais confortável, ela volta para o inglês. Eu deixo bem na naturalidade, mas para quem tem interesse em praticar o bilinguismo, procure pensar assim, ó, todos os dias um pouquinho, mas todos os dias, não é Sim, uma vez ou outra, todos os dias. todos Porque a os dias. repetição contínua vai dar para a criança o interesse, Sim, entendeu? sim. Vai despertar o conhecimento, e quanto mais cedo, melhor. Né? Porque até 6 anos é aquisição de linguagem. Depois dos 6 anos já não é mais aquisição de linguagem. Aí entra segunda língua, aí entra vergonha, preconceito, não quero ser julgado, quero me enturmar. Aí entram aquelas outras complicações que a gente sabe muito. Sim, aí é mais complicado, né? Lógico, mais complicado. E ela está na fase da alfabetização, certo? Uhum. Como é que está na cabeça dela o inglês e o português nessa fase da alfabetização? Ela tem os sons do alfabeto em português tranquilo. Na aula que a professora está explicando em português, ela fala em português. De vez em quando dá uma escapada bem no inglês, assim, ressuscitando. Né? Mas ela distingue bem, sem problema nenhum. E Porque tem. provavelmente, como ela escuta ela, desde a gestação, ela escuta o inglês primeiro, né? Sim, Desde a a gestação. primeira língua da Giovana é o A inglês. primeira língua é o A primeira inglês. língua dela é o inglês. Aí o português foi aos poucos. Você vê que na gestação ela também escutava o português, mas era mais intenso o inglês, né? Desde bebê. Mais inglês do que a tagarela aqui de casa sou eu. O pai falava com ela, mas se for colocar as porcentagens, a mãe ganha, porque ela é a mãe é uma Porcentagem. tagarela. E então, porque assim, existe uma preocupação muito grande, né, com os pais, é, a questão do bilinguismo, justamente nessa fase da alfabetização. Então, eu acho que é legal, tanto para profissionais quanto para pais, escutar um exemplo de que o bilinguismo na alfabetização não necessariamente vai dar algum conflito, depende muito do contexto cultural, da criança, da família. Eu acho que é Depende interessante muito um da exposição efeito oral em casa nas positivo, duas né? línguas. Das duas línguas, né? Por exemplo, ela não assiste desenho nenhum em português, ela assiste em inglês. A imersão dela é essa. Né? Mas, em contrapartida, ela tem leitura de livros em português com o pai. Uhum. Quando eu tento ler em português para ela, assim, mãe, tu lê em inglês, o pai lê em português. Né? Até um tempo atrás, até uns 7 meses atrás, ela tinha problemas de concordância do Uhum. me, né, para eu. Né? Aí o Alex foi falando, lendo, mostrando tudo. E com a ida para a escola, aí ela está interagindo mais. O que eu percebo? Que o português dela, ela não fala tá, ela fala está. Ah, está chovendo. Fala bem redondinho, assim, sabe? Aí quando a Aham, criança fala, tá sei. chovendo. Ela não, está chovendo, mãe. Ô mãe, o que está acontecendo aqui? Eu não sei de onde que vem isso, sabe?
Mas, assim, não atrapalha, não atrapalha. Se ela tiver uma exposição oral, né, mas em casa, do português, se ela tiver uma pessoa para interagir, né? Se os pais não dialogarem, se ficar só aquela relação das correrias do dia a dia, aí também dela não tem digamos, aquela pessoa para ser o modelo dela, né? Para ser o Aham. modelo dela de idioma. O hábito, o costume, a cultura da família interfere muito, Muito, né? muito, Interfere muito, bastante. muito, muito, mas muito mesmo. Muito mesmo. Prefere bastante. Essa questão do inglês, conforme vai passando a idade, é complicado, né? Eu atendo uma adolescente e aí é importante, quando eu falo a questão emocional e o objetivo, o sentido, eu vejo muito isso não só em crianças, mas em adolescente. Ela há um ano, 2 anos atrás, ela falava assim, eu não gosto, eu não entendo inglês, eu, eu não sei inglês. Aí, esse ano, ela virou para mim e falou assim, Paula, eu quero fazer intercâmbio, eu preciso aprender inglês. Aí ela viu o Então, motivo, ela viu o propósito naquilo. aí ela viu um motivo, um propósito, não, é importante. Então, ela já mudou a cabecinha dela, e é lógico, conforme vai passando a idade, na adolescência, na fase adulta, é um pouquinho mais complicado, mas não é impossível, Não, né? nem um É, pouco. Nem um pouco. nem um pouco. Eu estou vendo Nem um isso. pouco. A Gigi, o que o bilinguismo trouxe de benefício para ela? A questão da concentração, altamente observador, altamente social. Né? Nós trabalhamos numa época com um projeto voluntário para receber venezuelanos e haitianos. Aí eles vinham aqui em casa, ela conversava com eles falando nas suas línguas e ela falando em português e a aceitação da língua é diferente. Né? Uhum. Ela super tranquilo. E até uma dessas venezuelanas esses dias veio cuidar dela que a gente precisava sair. Aí quando ela chegou, ela estava assistindo desenho em inglês, né? Ela falou, mãe, põe em espanhol, porque a Fabíola não fala inglês. Ela Olha, pediu para pôr em espanhol. Assim, mas Tiff, você não entende, mas eu aprendo. Você não entende espanhol, mas eu entendo com ela. A venezuelana ficou assim com os olhos cheios de lágrimas, ela se sentiu assim, acolhida. Então tudo isso é através do bilinguismo. Né, que é a questão sim. cultural. Ela traz para o português muito, por favor, obrigado, com licença. Infelizmente a gente não tem, mas o inglês tem, entendeu? O inglês Uhum. tem muito, então ela trouxe isso para o português, né? E não é só a questão da comunicação, é a maneira de enxergar o mundo de duas maneiras diferentes, né? Em duas culturas. Né? Quando você aprende uma Sim, língua, a cultura vem junto também. sim, exatamente. E para ela, né, ela percebe, eu acho que ajuda muito. Eu acho que também tem muito a questão de como é passado o bilinguismo, né? Se é passado de uma questão muito mecânica, tá dando, Não, se é passado de forma mecânica ou não. não, o mais, a gente passa para ela assim, o mais natural, dia a dia, por exemplo. Terminando aqui, eu vou dar banho nela. Gigi, bath time. Ela tá respondendo. Tá. Gigi, Gigi, turn on the light. Tá, então, assim, ela tem esse problema que eu tô falando aqui, ela escutou o nome dela e responde. Então, assim, a gente coloca a rotina em inglês. A rotina da casa é em inglês. Tem que fazer isso. Não fica inventando muita coisa, até porque a gente não dá conta, né? Não dá conta de fazer, porque não é de uma certa forma criticar as mães que fazem isso. Mas o bilinguismo ele precisa entrar dentro da realidade da família e ser leve, Hum, senão se torna um peso. Aí os pais se desmotivam e não dão continuidade. A gente já está nessa sim, brincadeira já há 4 anos e 10 meses. Né? E haja constante atualização de vocabulário para acompanhar a dona Amor. sim, com certeza. E ela está lidando bem na escola. Tá, super lidando tranquilamente, super bem. Na escola aconteceu assim, ela está há 3 semanas, ela
já começou com a aula, né? E no começo passou umas 2 semanas não querendo falar em aula, porque disse que os amigos não falavam, ela não poderia falar. Aí ontem, antes de ontem, ela falou. E desde então ela tem falado inglês na aula, participado. Ela entendeu que ela pode ajudar e contribuir os amigos. E não atrapalha em nada na aula de português, nos outros, bem assim, tranquilo. E me diz uma coisa, agora ela está na fase da alfabetização, ela mistura inglês, na hora da escrita, ela mistura inglês e Não, português. não, ela só está escrevendo o nome dela ainda, né? Mas não escreve, não. Ela, agora que ela escreve, ela diz G, o, v, na. Né? Aí ela, a gente vê, ela repete bem em Aham. português. Né? E o sotaque dela só tem um pouquinho ainda, que às vezes ela traz algumas estruturas, o sotaque dela em português, né? Ela acaba. Ela tem alguém que escreveu alguma coisa ali, Paulo. É, o meu Marcelo. som tá com uma eco, porque deixa eu mexer. Foi. Ele tinha parado, acho que eu vou tirar o fone. Tá me escutando? Oi, vai Oi, falando aí. tá me Cortando um pouquinho. Coloca o fone de novo. É, Coloca, segura ele mais próximo, assim. ainda tá com eco. Não sei se tá com eco, acho que é... Pra mim não chegou a também. Não, eu tô escutando, e o pessoal também. Peraí. Será que agora tá com eco? Tá. Alguém tá com eco? Dani, melhorou, tá? Bom, Vou continuar falando. tá, então Tá, fala. daí, qual parte que a gente tava falando sobre? Melhorou, acho que melhorou ali. Melhorou. A gente estava falando com relação à questão de Ainda português. tá com eco, eu não sei como que eu vou tirar esse eco. Mas deixa que eu falo mais então. Deixa que eu falo mais. Deixa que eu acabo falando mais. Tem mais alguma pergunta, Paulinha? Alguma Ah, coisa que você então, você gostaria de tava levantar? falando. Vixe, Maria, tá com eco. Pode escrever que eu leio por ali. Escrever pra não doer o ouvido do pessoal. Eu acho que eu vou baixar. Você consegue me escutar? Consigo. Tá. Vou diminuir o som que posso pra ver se diminui o eco. Então, você estava falando que ela não mistura, né? Na hora de escrever, ela escreve Giovana e ela não mistura português. Não, ela já passou dessa fase. Já passou dessa fase. Ela teve essa fase com 3 anos, mais ou menos. Agora ela diferencia bem uma fase da outra. Né? E o que a gente Tá. faz aqui é a leitura. Né? A leitura para ela, conversar, explicar, sair. A gente vai, por exemplo, para chakra, explica, ó, tá esse assim, vai nominando as coisas dela. E ela pergunta muito: o que é isso? O que serve isso? Esses dias eu saí. Falei pra Giovana, não faz isso, this is awful. Dela, mãe, what awful means? O que é awful, deu? Awful is ugly. Aí não deu 10 minutos, ela foi lá e já usou aquela palavra na frase em inglês. E quando o Alex chegou, ela conversando um outro assunto com ele, ela falou em português. Entendeu? Que ele quer dizer feio. Então, assim, ela brinca com as duas línguas. Brinca com as duas línguas. Nos vê estudando italiano e diz que fala italiano também. Ela pega o português e coloca o ritmo do italiano. Ela já quer aprender italiano também. Não, ela não quer aprender, ela diz que ela fala. Ela diz que ela fala italiano. Né? Ela diz assim, ela pega todo o português e faz o ritmo do italiano para falar, e conversa, e diz que está falando italiano. Isso porque nos viu estudando italiano, e a gente esteve na Itália quando ela estava de 2 para 3 anos. Né? E ela é muito detalhista a música, sabe? Presta muita atenção e se emociona quando vê alguém falando inglês com ela. Muito, viu? Mãe, tá falando inglês
olha só, mãe, mais um para falar inglês. Então, por isso que eu digo que eles precisam dos pares. Né? Não dá para ser só o pai e a mãe. Tem que ter uma rede de contatos para ela ver para que a língua dá para usar. Tem necessidade, tem finalidade. Entendeu? E ela consegue perceber, né? Assim, outras crianças na aula, né? Na escola, na aula de inglês, ela fala com outras crianças. Não, por enquanto ela só está falando com a professora porque a aula está acontecendo online. Né? A aula está acontecendo online, então também assim, ela está nessa adequação do online. E... Mas assim, ela tem falado com a professora e as crianças começaram a interagir entre si agora. Né? Ela está no pré-2, né? Depois do ano que vem tem outro pré ainda, então são muito pequenos. É uma judiaria as crianças com 4 anos e pouco tendo que fazer aula no computador, mas é o necessário. Né? Mas é necessário. E ela interage com a professora, agora que ela tem interagido. Ficava um pouco receosa porque não queria parecer assim melhor dos outros. O bilíngue também acaba atingindo isso, ele não quer digamos, se sobrepor sobre outro. Diferente de uma pessoa que aprende como segunda língua, que daí acontece naqueles casos na adolescência, que ficam as competições. Dificilmente você vai ver um bilíngue fazer isso, porque ele já vem lá de pequeno. Entendeu? Já vem bem, desde pequenininho. Entendi. Nossa, ainda tá dando ela. Mas a gente pode marcar outro, vou adorar falar sobre bilinguismo. Até vamos deixar para as suas amigas verem, assistirem a live, comentarem, trocar uma ideia. A gente pode marcar outro também, não tem problema não. Eu acho que é muito importante a gente falar para as pessoas para ver que o bilinguismo não é o bicho de 7 cabeças, que dá. Sim. Você não precisa ter uma alta fluência, é só você se organizar para ter uma constância e aprender com seu filho. E aprender com seu filho. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tem alguma pergunta. Acho que ninguém tem. Mas a gente vai fazer outra. Em uns 2 meses a gente faz outra, vamos divulgar mais. Eu acho que... Ai, tá dando muito certo. Vou falar mais baixo. Eu acho que é interessante a sua experiência e falar de experiências positivas. Porque a gente fica muitas vezes, eu acho que é um hábito que a gente tem, sempre falar em questões que não deram certo, nos problemas, nas dificuldades. Então, eu acho que é importante falar de exemplos positivos. O que é cansativo para o pai nessa história, para a mãe, é que tem que buscar atualização, senão você acaba ficando para trás. Né? Mas depois que entra no hábito, por exemplo, eu lembro que esses dias eu não sabia como que era ornitorrinco. Estava um livro que tinha um ornitorrinco. Aí eu falei, eu vou ler no dicionário dela, mãe, olha agora. Ela já espera mostrar o som, ele tem um som do dicionário, não é Google Tradutor, tá, gente? É dicionário. Aí ela repete 2, 3 vezes e já grava, é um computadorzinho. Né? Então, assim, também se permite ter a troca com a criança, né? Entrar no mundo dela. E isso nos une muito. Assim. Aí, esses dias ela estava assim, pensando, cogitando e não querer mais falar inglês. Porque é normal isso, tá? Aí eu falei pra ela, eu mostrei um vídeo da Esther com a filha, né? Essa da mamãe, meu bebê bilíngue. E ela olhou assim, mãe, ela tá falando inglês igual comigo. Deus, minha filha. E a mamãe dela só fala inglês igual você tem. O que você achou? Lindo, eu vou continuar fazendo igual ela. Aí ela viu que existiam outras pessoas, né? E mostrar, explicar, deixar ela livre também, entender que às vezes ela vai enjoar. O dia que ela me pediu para assistir desenho em português, eu quase morri. Quase que então, assim, pronto, minha filha não ama mais em inglês, mas aí meu marido olhou assim, ela é bilíngue, ela tem o outro também. Ela assistiu, aí depois que eu fiquei quieta, não falei nada dela, falei assim, mãe, passa pro inglês, que agora eu quero ver em inglês. Eu só queria assistir aquilo em português para ver como é que eram as palavras. Então ela queria comparar. Ela queria comparar. Interessante. Né? Que é também uma forma do bilíngue aprender, ele compara muito. Ele compara muito, né? Ele compara os dois mundos. Como é que é isso em inglês? Como é que é isso em português? É a pergunta que eu mais escuto aqui em casa.
como é que é isso em inglês? Como é que é isso em português? Direto. Que E quando ela legal, lembra do bacana. italiano, ela pergunta como é que é isso em italiano. Aí eu tenho que correr, né? Poliglota. Mas assim, ó, vamos marcar um outro logo, conversa com as tuas amigas, para elas prepararem perguntas, para a gente trocar ideias, é um assunto super relevante. E é o futuro. Um futuro não muito longe, é um futuro agora. Né? Sim, Na Europa é muito natural, e tudo que está muito natural lá, logo, logo acaba se tornando natural aqui. sim. Dá para incluir, dá para despertar isso em todos, e a gente mudar através da educação, mudar vidas, né? Mudar É, vidas. sim, sim. Amplia, né? Amplia, amplia. Ah, Petúlia, eu acho que o nosso papo foi ótimo. Gostei muito. Eu acho que foi ótimo. Foi muito bom. Amém. Amém. E eu acho que a gente pode sim continuar conversando sobre o bilinguismo. Sim, vamos marcar a conversa com as suas colegas, a gente marca outro bate-papo, trocar uma ideia, vai ser super show. Vou adorar dividir Sim. minhas experiências. E Até aí para a as gente pessoas pode. desmistificarem, né? Desmistificarem aquilo que você É, falou, né? Das experiências positivas. sim, sim, a gente tem que explicar as experiências positivas. Uhum. Bom, Exatamente. Vamos um beijo. multiplicar o positivo. O positivo, com certeza. Em tempos difíceis, vamos multiplicar. Um É isso beijo. Um beijo aí. aqui de Porto Alegre. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Um Um beijão. beijo para todos que nos assistiram. Obrigada aí pela participação. Tchau, tchau. A gente se vê. Um beijo. Estilo. See you.